Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero convidá-los para mais um podcast. Eu tenho um convidado super especial aqui comigo, que é o Dr. Regis Cho. Ele é especialista em reprodução assistida, foi meu aluno, meu mestrando. Ele vai contar um pouquinho para vocês. Deixa ele se apresentar. Seja super bem-vindo, Regis. Estou muito feliz de você estar aqui comigo. Por favor, apresenta para eles tudo o que você faz, o que é. Seja muito bem-vindo. Então, obrigado, professora Vivian, eternamente minha professora. Então, eu acho que dentre todas as profissões, o que eu faço, o que eu estou fazendo agora, acho que o mais legal é ter sido seu aluno, né? Então, eu acho que é uma referência aqui na minha profissão, que eu tive já desde acadêmico, e claro que você era uma recém-formada, super nova, né? Óbvio. Mas então fui seu aluno acadêmico, de mestrado, de residência e tudo. E acabei indo agora para a linha dentro da ginecologia de obstetrícia, trabalho com reprodução assistida. Então eu também virei, assim como você, agora somos colegas, né, também sou professor lá da Federal, né, de medicina, e estou atuando principalmente na área de reprodução assistida, que envolve isso, acho que a gente vai conversar um pouco sobre a área, mas envolve em questões relacionadas a querer ou não engravidar. Então é isso que eu atuo hoje e muito obrigado pelo convite, é um prazer. Gente, deixa eu contar uma coisa rapidinho para vocês. Então, ele foi meu aluno no 7º período, quase 4º ano da medicina. E um dia ele estava lá na triagem do HC e eu cutuquei para fazer gineco. Ele falou assim, não sei se ele lembra disso, tá? Não tinha pensado em ginecologia. E assim foi passando, foi meu mestrando, hoje é pai de 2 filhos lindos, é um expert e é meu colega sim. Nós damos aula no mesmo departamento, não é um orgulho? Eu fico muito feliz de tê-lo aqui comigo, falando sobre um tema tão polêmico, né. Então vamos lá. A reprodução assistida tem tido vários avanços e várias polêmicas, né? Em várias etapas da vida da mulher, a mulher moderna, ela postergou a maternidade. Só que eu costumo dizer, não trocaram o nosso chip. A mulher hoje ela é multitarefas, trabalha, cuida de casa e é profissional. E a maternidade, ao invés de o objetivo ser com 16 anos, 18 anos, 14, 10 filhos, 12 filhos, hoje tem que acompanhar essa evolução que foi escolhida no decorrer do tempo, só que os hormônios são os mesmos. Não houve mudança nisso. Por isso que eu brinco, não trocaram o nosso chip, né? Que não é aquele chip hormonal, é o chip do nascimento mesmo, né? E como é que isso vai impactar na saúde reprodutiva? Então, eu gostaria de perguntar para o Dr. Regis, como é que fica essa modernidade sobre um congelamento social, digamos assim, que a mulher está ganhando espaço cada vez mais e é uma preocupação feminina. Ela chega perto dos 30, 35 anos e não engravidou ainda e não quer engravidar. Então, assim, existe uma forma de ela conseguir postergar com as técnicas de reprodução assistida, já que a natureza não a favorece nesse sentido? É muito curioso que eu falo uma expressão mais ou menos parecida também, que a mesma mulher de hoje é a mulher de nossas avós e bisavós, que como você bem falou, tinha 10, 12 filhos, né. Então essas mulheres lá com 14 anos já tinha eventualmente seu casamento arranjado, alguma coisa assim, e nas primeiras menstruações já tinha sua gestação. E teve um marco muito forte, que foi ali na década de 50, né, que a gente sabe bem nessa época, que foi a questão dos contraceptivos que entraram. E ali, teve uma grande evolução, considerado talvez um dos motivos, talvez um dos empurrões até para a revolução feminista da época, que foi que a mulher passou a poder engravidar só quando quisesse. E isso fez com que as pessoas passassem a deixar mais tarde. Então a sociedade meio que jogou a gestação para frente, mas eu falo assim como você, eu falo que hoje não existe uma mulher 2.0.
Não é que aquela mulher era a versão beta e agora é a versão original e engravida mais tarde. Não. Então a mulher é a mesma que era na época, e ao postergar a qualidade dos ovos, o melhor realmente era lá os seus 20, 25 anos. Então, quando a mulher chega aos 30, 35 anos, eu gosto de tentar tirar essa visão dos 35 anos. Ótimo. A gente sempre ouve, né, até os 35, até os 35, mas dá a impressão de 2 coisas. Uma coisa é de que aos 34 tá tudo bem. Não, talvez já estava ruim desde os 28. E outra visão que também pode fazer a pessoa entender quando fecha no 35, é que aos 36 já não tem mais o que fazer. Então não tem um corte dos 35. Eu sempre gosto de reforçar que o quanto antes melhor. E aí que vem o quanto antes melhor para fazer o quê? Bem o que você falou, que é esse congelamento social. Então, o que que é o congelamento social? É deixar esses óvulos nessa boa qualidade, que é ali em torno dos 20, 25, até uns 30, 35, 38, sempre, hoje é melhor que amanhã. Então, quando a pessoa, a mulher, definiu: "Talvez eu não queira engravidar por agora", vamos fazer um acompanhamento, vamos avaliar, né, com um médico, alguém da ginecologia, da reprodução assistida, ver como está a reserva ovariana e, se for o caso de não querer engravidar rápido, já deixa um pouco de óvulos congelados, porque esses óvulos congelados hoje vão se manter na mesma qualidade de hoje, mesmo que seja daqui 10, 15 anos. Então, isso é talvez uma outra grande mudança que a gente tem, que é bem o que você falou, que aí sim a gente consegue envolver a realidade da mulher que postergou a gestação por trabalho, por carreira ou por questão pessoal qualquer e deixa lá com boas chances de engravidar, mesmo mais pra frente quando decidir. Eu vejo muita dúvida. Você falou dos casamentos arranjados, né, o miai, no Japão é miai, não é? É, é. Então, hoje tem mulheres que não querem nem ter um relacionamento e querem ter filhos. Então eu queria que você primeiro falasse sobre a diferença da congelação de óvulos versus congelação de embrião Uhum, e sobre esse processo reprodutivo independente também. uhum. O miai, só para quem eventualmente não tá acostumado com essa expressão, é o casamento arranjado do japonês, né. É. Então, assim como outras religiões, outras etnias fazem esses casamentos arranjados, essa é a expressão que se usava muito, na raça nos japoneses. Mas então, primeiro a pergunta é: congelar óvulos ou congelar embriões? Né, então essa é sempre a questão, o que que é melhor? Então, não existe um melhor. É igual eu chegar e perguntar pra ginecologia, assim: "Qual que é o melhor anticoncepcional?". Não existe um melhor, depende o melhor para cada Para cada pessoa, né. individual. Então, isso que eu tenho que conversar muito na consulta e ter o entendimento. Se é uma mulher sem parceiro fixo, ou um namoro recente, alguma coisa assim, que ela não tem um planejamento de engravidar próximo, não faz sentido ela congelar embrião. Principalmente se não tem parceiro, não tem como ter um espermatozoide, então, para essa mulher, claro que o que faz sentido é congelar óvulos. Congelar embriões, ele te deixa um óvulo preso a um espermatozoide, porque na hora que a gente for fertili o embrião, para vocês entenderem, o óvulo é só o gameta da mulher, só o óvulo da mulher, assim como o homem tem o gameta e espermatozoide. O embrião é a junção dos 2 e formar agora uma célula, um potencial de gerar uma gestação. Então, quando a gente junta e vira embrião, já não é mais só um óvulo que eu estou preservando a fertilidade da mulher. Eu estou preservando esse óvulo, mas só que está junto preso com o espermatozoide. Isso acaba virando um impasse, porque ninguém entra, claro, num relacionamento achando que vai acabar. Mas se esse relacionamento eventualmente acabar, aquele óvulo dela estava preso com o espermatozoide do parceiro. É um embrião. E agora talvez ela não queira mais usar esse espermatozoide, esse óvulo, esse embrião, porque já não é mais o mesmo parceiro. Ou seja, ela congelou esperando poder usar no futuro, mas se o futuro mudou o trajeto, o caminho, ficou preso. Enquanto se eu congelar o óvulo, mesmo no futuro eu posso usar da mesma forma. Então, esse é um pensamento muito mais forte nessa cenário de eu quero preservar a fertilidade da mulher. Agora, quando eu quero, é um casal que já tem tudo planejado, eu tenho uma muito forte, muito claro de que
ou eles vão engravidar juntos e até tá no termo de consentimento. E se você se separar, o que faz? Então não é uma conversa assim pra gente deixar as escondidas. A gente deixa isso muito claro. Se você se separar, o que que acontece? A gente fala isso em consultório também. Então ninguém Tem que um termo chega de tem o termo de consentimento, consentimento para né, fazer, para ela pra saber o contar. que que eles estão, aonde estão, né, entrando, mas eu deixo isso muito claro para ser uma decisão muito bem tomada, como um casal. Eu acho muito legal quando a mulher que eventualmente vem congelar o óvulo, vem junto com o marido, para mostrar que ele, mesmo que ela tá congelando o dela, ele tá ciente de que é para os 2, porque no futuro talvez precise e ele vai estar sempre junto. Só que quando eu congelo o embrião, já não é, sempre vai ser só dos 2. Então, essa é a vantagem e desvantagem, talvez, do congelamento de óvulos. Só que o embrião também tem vantagem. O embrião é um óvulo já testado. Então, quando eu congelo os óvulos, eu não sei se eles são muito bons. Eu não sei. Então, se eu não sei que eles são muito bons, eu preciso de vários. Só que se eu juntar com o espermatozoide agora virar um embrião, eu já sei, esse óvulo que virou embrião já está testado. Então, talvez eu consiga ter menos embriões e dar uma chance boa. Então, cada um tem a sua vantagem e desvantagem e não tem um melhor ou pior. É sempre isso, dessa mesma forma que eu falei aqui, eu converso com o casal para eles juntos tomarem decisão, né? Então, o Pra que eventualmente individualizar. faz mais sentido para eles. Exatamente. Ah, E não, não, desculpa te pode. cortar, mas é porque você fez a outra pergunta também, que é a gestação independente, né? Então, esse Isso. entraria no outro cenário. E eu vou te dizer que eu acho muito bonito isso. Tive recente até, eu até eh, escrevi, postei na época na minha rede social também, que foi exatamente no Dia da Mulher. Então, 8 de março, que Foi domingo? foi num domingo, e 8 de março, e foi bem curioso, porque não é um dia habitual da gente trabalhar, só que se o ovário mandou esse dia como o dia mais fértil, é o dia que a gente tem que ir, né. Então foi um dia fora da rotina normal, mas foi no 8 de março de uma paciente que quer gestar de forma independente. Então ela é muito forte e decidida. Eu quero uma gravidez para mim. E eu vou conseguir da forma como for, se precisar, né, de uma busca médica, reprodutiva, eu vou. E isso é muito mais bonito do que uma gestação simplesmente, ah, uma expressão mais chula, assim: "Ah, vou ter uma relação com o primeiro homem que tiver na frente". Pra ter um filho, Não né. faz nem sentido, né, então vai ser uma gestação machucada, uma mulher machucada por uma relação talvez, né, que ela não queria, então é uma forma um pouco diferente de ela conseguir essa gestação, independente, mas sem nenhum vínculo afetivo com qualquer pessoa, né. Então existe esse tipo de tratamento e tem mulheres, eu fico muito feliz de ver essas decisões muito bem tomadas. Eu quero ter filho, Perfeito. e é isso que a gente vai conseguir, então é muito legal. E esse procedimento é o mesmo no masculino? Porque veja, eu gostaria que você falasse um pouco das nossas leis, porque a mulher ela não congela óvulos para vender Uhum, depois ou uhum, para uhum, ser, uhum, simplesmente congelou e depois disponibiliza uhum, como uhum, se fosse um banco de óvulos, uhum, uhum, eh compartilhado, digamos assim. uhum, Mas existem doadores de sêmen, existem congelação, já foi tema acho que até de uma novela que eles fizeram uma sátira, uhum, que uhum, no final parece que ele fez tantas doações de sêmen que teve uhum, não sei uhum. quantos filhos por aí. Eu queria que você falasse também um pouco dessa questão masculina, porque antes sempre a causa da infertilidade era feminina, mulher que é isso e aquilo. E 30 a 40% dos casais também têm infertilidade masculina. Uhum. E como é que fica essa congelação separado do embrião formado? Muito importante lembrar, e por mais que eu também sou ginecologista, né, fui seu aluno nessa área, a partir do momento que a gente é reprodução assistida, é casal. Não pode esquecer do homem. Então, eu repasso isso também para os alunos lá onde eu sou responsável lá pela questão de infertilidade, nunca esqueça do marido. Então, o marido é 30 a 40%, como você bem falou, dos casos de infertilidade. Então não dá para, e infelizmente vinha muito isso, né, a mulher talvez carrega muito esse peso de: "Quem engravida sou eu que vou sofrer, fazer todos os exames". E eu já tive paciente que fez até cirurgia, a mulher já tinha feito até cirurgia, e o homem nunca tinha feito o primeiro exame mais comum, que é o espermograma.
Então, a mulher ainda carrega muito esse peso de quem engravida sou eu, e o homem muitas vezes joga esse peso: "Ah, é você que quer engravidar". Eu vejo com felicidade, já faz quase 15 anos que eu estou trabalhando na reprodução assistida, e eu vejo muito claro a diferença de quando era 15 anos para trás. Raramente o marido vinha numa consulta. E hoje, esse tempo agora, eu vejo muito mais presente. Então essa mudança, graças a Deus, está acontecendo, dessa participação do marido e ver a importância que ele tem, né, na questão de fertilidade. Então não é um negócio para empurrar, é você que quer. Eu ouvi isso muito, coitada, a mulher se sentia muito machucada. "Ah, mas é você que quer, eu só tô aqui, mas é quem quer engravidar é você". E não, então essa conversa sempre tem que ter do casal e não podemos esquecer do marido. E, na parte do marido, acaba sendo mais fácil, porque o espermatozoide, a natureza deu esse luxo, talvez essa facilidade, de o espermatozoide é fabricado diariamente. Então, diferente dos óvulos, que a mulher já nasceu com eles prontos, e é por isso que ao envelhecer piora a qualidade, o espermatozoide é fabricado diariamente e aos milhões. Então, o homem tem essa facilidade, talvez, de que ao envelhecer não muda muito, mas dá sim para congelar, em alguns casos é razoavelmente comum. Por exemplo, um homem qualquer, não precisa nem ser caso de infertilidade, mas ele vai fazer um procedimento no testículo. De repente ele tem algum trauma, alguma cirurgia, algum câncer de repente, e precisa tirar esse testículo. Então, é um caso que sabidamente vai ter baixa de produção de espermatozoides. Então, eventualmente, antes de fazer o tratamento, ele vai lá e deixa um material dele congelado. Então, seria algo equivalente ao congelamento de óvulos, só que por um motivo específico. Vai acabar a produção, então eu vou deixar guardado. Enquanto que o congelamento de óvulos é mais no sentido de estou envelhecendo e está piorando, então eu vou congelar. Mas então é bem tranquilo, existe essa para os 2 lados, tanto para óvulo quanto para espermatozoide, a gente não pode esquecer do marido mesmo. Também. E ele pode estocar sem ter a parceira, porque essas mulheres de produção independente, Uhum, elas também uhum. precisam contar com esse banco de sêmen. Isso. Então isso Como é que entraria numa funciona? outra situação que, bem como você falou, já foi sempre é tema de mídia leiga, né, mídia leiga seria os não médicos mesmo, mas de novelas, séries, filmes. Eu acho que a gente é muito bombardeado, talvez, por séries americanas, né, Sim. então a regulamentação de cada país diferente um pouco. Então no Brasil é totalmente no anonimato, essa é a primeira coisa. E a segunda, não pode ter ganho financeiro. Então geralmente os doadores são igual doar sangue, doar cabelo, doar medula, É né, um então ato filantrópico, totalmente altruísta e que é filantrópico. importante. Então isso no Brasil, vai lá, coleta o banco de sêmen, coleta uma doa, tem algumas clínicas no Brasil, laboratórios de banco de sêmen, deixa lá, doa o material e fica lá, daí realmente para uso de quem quer uma gestação independente, vai lá atrás e pega. Ou, aqui no Brasil também a gente acaba importando o banco de sêmen basicamente da lei americana, e isso daí vai seguir a legislação americana. Então daí isso vai ser muito parecido com o que a gente vê em filmes e séries. O doador americano tem ganho financeiro, então por isso talvez acabe tendo muito mais banco de sêmen lá, então lá pode pagar, se você quiser doar várias vezes, vai ser pago várias vezes. E lá não tem anonimato. Então muitas pacientes querem ver a foto, querem ver Pois como é. que é a pessoa antes de pegar. Então é razoavelmente comum pegar banco internacional, mais nesse sentido de ver a imagem, do que o banco nacional, que acaba sendo no anonimato. Mas na prática a gente trabalha com bons resultados, inclusive nos dois estilos de bancos. E a doadora de óvulos, que é outra questão que a gente vai falar mais no final, ela também é anônima, né? Também anonimato. Então, por exemplo, agora pelo outro lado, quem que vai precisar de um óvulo? Então uma mulher que já entrou na menopausa. E a gente está muito acostumado a associar, infelizmente, a menopausa para senhoras, né, 50, 52 anos, já imagina: "Ah, essa mulher não quer mais engravidar". Primeiro que isso acaba sendo até quase um preconceito, um pouco de etarismo até. Tem mulher com 51 anos totalmente capacitada para engravidar, 52, 53. Então não é simplesmente: "Ah, eu acho que 50 e pouco é velha". Não, não é, ela está numa boa idade para engravidar. Então tem muitas mulheres na menopausa que conseguem engravidar, só que além disso também tem as mulheres que entram em menopausa mais cedo do que o normal. Então tem mulheres
talvez alguém de vocês já deve ter ouvido falar de parentes conhecidos que com 40 e pouco já estava menopausa, e eu tenho paciente com 33 já em Pois é. menopausa. Então imagina se essa paciente de 33 tivesse esperado os 35 que todo mundo falou, né. Então se ela não tivesse se precavido antes, visto que o ovário dela é um pouquinho menor, ela ia só focar no 35 que sempre falaram pra ela, e com 34 ela estava em menopausa, né. Então essas Triste. pacientes que não têm mais óvulos, né, acaba tendo essa saída que é usar óvulo doado, mas bem como você falou, totalmente no anonimato. Então, aqui no Brasil, para ficar claro que isso é uma dúvida, não existe a possibilidade dessas receptoras, tanto a mulher que recebeu o sêmen que veio de doador, tanto a mulher que recebeu, os óvulos doados, porque ela não tinha mais reserva ovariana, os ovários dela já não podiam mais ovular pela menopausa, Uhum, porque também fez algum tratamento pós-quimioterapia ou menopausa precoce. uhum. Nunca quem doou vai ser acionado para ela para que possam conhecer ou para que possa conhecer essa criança, que isso É, é uma dúvida que eu pode impactar até nos resultados, né. esse é uma questão, a gente só pode falar por hoje, Sim. 2026, que é quando a gente tá gravando aqui, abril de 2026, é essa regulamentação. E por que que eu enfatizo isso? Porque recentemente teve em Portugal que todos os doadores que eram anônimos, de repente a justiça deixou ou escreveu, caneteou, de que poderia ser acionados, se assim a família quisesse. Então isso foi um negócio que chocou o mundo. Como assim? Sempre foi no anonimato. Então esse é um cenário que a gente não sabe, não tem nenhuma visão de que vá para esse caminho. O Brasil é muito rigoroso e muito forte nessa questão do anonimato. Só que tem um estilo de tratamento específico que é o único que foge do anonimato, e não é porque a pessoa pode saber depois. Não, ela já sabe antes, que é em casos de parente de até quarto grau. Então, por exemplo, eu estou tentando engravidar e não tenho mais espermatozoides. Eu poderia na minha esposa, então poderia ser usado o espermatozoide de meus familiares até quarto grau. Então, de repente, até um primo meu. Na mulher, mesma coisa, então ela não tem mais óvulos porque entrou em menopausa. Então eu já tive casos de que a filha doou. Então a irmã poderia doar, prima poderia doar. Então esse é o único caso que foge do anonimato. Mas na prática, geralmente as pessoas não querem justamente para não ter esse vínculo. Evitar. É, então mesmo que seja irmão, seja primo, preferem fazer É com estranho, anonimato. É, né. causa uma certa estranheza para quem não está acostumado, principalmente tá ouvindo pela primeira vez, isso causa É. uma estranheza, né. É que isso entra igual o útero de substituição, a Uhum. barriga de aluguel legalmente falada, de quem é o filho, quem gesta, quem É. empresta o útero, que viram polêmicas, então é possível que não querem um parentesco pela carga genética, mas ao mesmo tempo pode ser Uhum. muito mais difícil de lidar É. após o nascimento, né. Então como você falou, na menopausa, na baixa reserva ovariana, não é possível engravidar já estando na menopausa? Gente, menopausa significa, eh, 1 ano sem menstruar mais, pelo menos. Nós não estamos falando de sintomas, nós estamos falando de diagnóstico formado. Se ela parou de menstruar pelo menos 1 ano ou mais, aparentemente essa reserva ovariana já não é capaz de produzir óvulos, mas nós sofremos com algumas polêmicas também por divulgações inadequadas de profissionais que também fazem parte de massa crítica, e isso trouxe no consultório muitas mulheres, 50 e poucos mais, 50 a mais mesmo, que já tinham desistido do processo, inclusive de reprodução assistida, porque tiveram uma resposta na FIV, por endometriose, entre outras doenças. Essa polêmica trouxe de volta a esperança de casais, de mulheres que já tinham resolvido e já tinham tratado essa questão como não é para termos filhos, ou alguns adotaram, outros disseram: "Não, para nós não vai ser". Eu recebi essas pacientes, me dá uma tristeza tão grande, assim, aquele brilho nos olhos do casal, achando que voltou a esperança de 20 anos, 15 anos, que nunca teve resposta boa. Eu gostaria que você comentasse, porque assim,
Nós da classe médica, isso foi um impacto terrível para a gente manejar, né. Machuca ouvir a gente, né. E machuca dar notícia pra paciente É, de que ela foi, infelizmente, né, meio que iludida. Então, vira e mexe tem caso de artista, né, que engravida pós-menopausa, né, e fala que foi natural também. Então, isso acende bem o que você falou, de repente é uma coisa que já estava resolvida como um casal, "não quero mais ter filhos, não conseguimos, já estou resolvido, não vai dar", ok, tem fomos muito até onde casal feliz, né, sem filhos, então, filhos não é uma obrigatoriedade, é um a mais que eu você também, né, a gente que tem claro que a gente ama isso, mas eu entendo perfeitamente o casal que não quer. Só que eventualmente mexeu numa ferida que ela achou que estava cicatrizada cicatrizada. e depois foi ver que não estava, ela só tinha empurrado embaixo do pano. E daí ela tem essa mágoa e vem tem isso, né, que é aquela expectativa. Eu vou dizer que não é só vou até entrar talvez na polêmica aqui, mas não é só pessoas leigas, são profissionais e eu já vi protocolos vendidos como rejuvenescimento de óvulos. Então, óvulo, bem que a professora Vivian falou, a mulher já nasce com todos os óvulos prontos. Então imagina que é como se eu tivesse um pote de óvulos aqui. Então eu tenho lá um reservatório de óvulos. Todo mês a mulher está gastando esses óvulos. Chega um momento que acabou. Infelizmente não existe uma fábrica de óvulos. Acabou, acabou, e depois a gente só confirma que acabou depois de um ano sem menstruar. Então eu já sei, não tem mais óvulos. Então não tem um medicamento que vai voltar a fazer isso em criar um do nada ali. Então essas expectativas meio frustradas, talvez seja muito fácil de vender uma promessa, um milagre, De né. reverter, né, De o irreversível. né, então você vende, a pessoa se encanta, abrir os olhos e vem procurar. Eu quero aquilo que eu vi lá na internet, no Instagram. E cabe a gente ali no consultório dar essa não é a pessoa lá do Instagram que tá falando, dando a má notícia e vendo a pessoa chorar na tua frente porque você deu a má É. notícia. É a gente que infelizmente tem que dar. Então realmente é difícil isso no consultório, né, são coisas talvez que as pessoas não imaginam de como funciona o consultório, nas 4 paredes, né. É. Mas é bom você comentar sobre isso, porque pra gente reforçar o quanto isso tá sendo meio erroneamente propagado. E a ovo-doação, a doação de óvulos, na verdade, esta paciente que entrou na menopausa poderia entrar num programa de Uhum, mas não são os óvulos próprios, uhum, uhum. seriam óvulos É. doados, né. Então, isso é uma frase que eu sempre falo: "A reprodução assistida engravida qualquer casal. Depende até onde você quer ir com as táticas", né. Então, se você quer mudanças de táticas, de repente uma ovulação consegue engravidar. Alguns casos lá, de repente uma outra exceção também. Então, a reprodução as técnicas de reprodução assistida, a gente consegue que qualquer casal consiga gestar de alguma forma, ter seu filho de alguma forma. A questão é até onde a pessoa quer ir. Muitas vezes, a pessoa não quer dar o primeiro passo. Eu tenho lá, sei lá, 10 tipos de tratamentos diferentes numa ordem. Se ela não chegou nem no primeiro, ela infelizmente vai sair frustrada, mas é porque ela não quis continuar. Então, se ela quiser continuar, em algum momento a gente consegue, né. Então, essa é uma tática de óvulo doação excelente para o cenário da sua paciente. Só que nem todo mundo, por não ser o nosso óvulo, nem todo mundo aceita. Mas eu vou até te dizer que eu faço lá, pelo menos uns 15% dos meus casos, eu acho que são com óvulo doação. Então não é só para mostrar que não é tão raro. Não é? Nenhuma delas na primeira consulta quis. É, Então, não é uma aceitação imediata não mesmo. é Só mesmo? que daí depois que a gente conversa, a pessoa tira esse monstro que criou de que a óvulo doação não é meu, e começa a perceber, eu falo que é como se estivesse adotando um óvulo. Então as pessoas aceitam muito fácil adotar um bebê, por que não adotar um óvulo também? E ainda com a vantagem de curtir a gestação crescendo. Vai ter a barriga Vai ter a crescendo, barriga, vai vai ter gestar, vai poder ter um parto natural, se quiser um parto normal é, ou cesárea, enfim, pessoa que né. lá quer viver a gestação, quer tirar foto, quer fazer chá revelação, quer fazer essas coisas. Então ela vai vivenciar tudo isso, o óvulo não vai ser dela, mas ela vai vivenciar tudo isso. Então a partir do momento que a gente começa a conversar, tirar esses monstros que eventualmente cria na primeiro impacto, a pessoa começa a ver que isso é uma saída e ter aceitação. Então é muito legal de ver essa transição do primeiro
"Puxa, não, acho que não, não é para mim". Depois o tempo passa e é outra vantagem, a partir do momento que você muda para óvulo doado, você não tem mais pressa. Porque o maior determinante para a qualidade de uma gestação são a idade da mulher, por causa da relação com a qualidade dos óvulos. Se eu tirei esse dificultador, que é a qualidade dos óvulos, a idade já não é mais um determinante. Então o Então ela tem resultado pode ser bem bem melhor melhor do e que ela se tem tempo para até para se convencer talvez, ou aceitar melhor, então ela tem esse tempo sem grandes diferenças de taxa de gestação. Então, por isso que, dá para dar esse tempo, esse para ela luxo, né. poder É. escolher, né. Eu Hum. quero aproveitar, já que tocamos nesse assunto, eu tenho mais 2 últimas perguntas para o doutor Regis. Uma dela, eu acho que ele nem vai imaginar. Um dia o doutor Regis, quando foi a inauguração dessa clínica, desse centro de reprodução que ele atende, e eu mando minhas pacientes para ele, ele me falou assim, que ele pegou o meu coração e de uma outra professora, como quem diz: peguei o coração de vocês, coração mole, bom coração". E eu não sei se ele lembra, eu falei algo assim, quando eu ganhei o primeiro prêmio num congresso de reprodução, que era o Campus da Paz. Teve o Dr. Ronald Possemeyer, que ele era um dos grandes líderes da Febrasgo. Ele me disse uma coisa que eu acho que eu falei parte para o Regis, né? Tudo que se faz com amor está fadado ao sucesso. Gente, todo ano ele é homenageado. Então, uma das últimas perguntas seria: como é que ele vê isso hoje? Naquela ocasião, não deu muito tempo dessa conversa, já começaram as homenagens. E a última seria o se ele pudesse dar um conselho para essas mulheres, seja mulheres abaixo de 30, acima de 35 ou pós-menopausa, o que ele daria no intuito de prevenção mesmo, de se precaver e para acalmá-las com essa questão: "Eu preciso engravidar entre os 30 e 35, senão eu nunca mais vou conseguir". Eu não lembrava, não lembrava mesmo, mas agora que você falou eu lembrei que era 2 você e por sinal a obstetra dos meus filhos também, que era a doutora Carla, e fiquei muito feliz de ver vocês ali num passo novo que eu estava tendo na minha carreira profissional, 2 referências para mim, e é verdade, agora que você comentou eu lembro que eu falei algo assim, porque 2 pessoas que estavam ali, que são da fa fizeram parte da minha carreira, da minha formação acadêmica, e que muito feliz de ver vocês depois me encaminhando, vendo que confiaram naquele aluno, porque para sempre eu vou ser aluno de vocês, né, teu E aluno. pupila é É, sempre pupila, a você gente não deixou de acompanhar. é, E vibra, e fica muito feliz e orgulhoso com cada degrauzinho do e sucesso. eu lembro daí, talvez você também que talvez não se lembre que você me falou, mas que você me falou assim: "Regi, qualquer coisa que você vai fazer, eu te conheço, você vai fazer bem, você vai correr atrás de fazer o melhor que você puder". E isso você falou que eu acho que quando a gente estava se programando para fazer o mestrado, e eu estava ainda para ser professor, eu não acho que eu não tinha entrado ainda como professor, e eu entrei como professor também já sempre pensando com isso, eu não vou fazer um negócio para ser mais ou menos, né. Então eu falo, né, ser professor tem todas as suas dificuldades, a gente você Tem para estar mais tempo. dedicação. É, ser professor de uma faculdade pública, que infelizmente acaba entrando muito com relações políticas também. O SUS nem sempre a gente consegue dar todas as coisas, todas as atenções. E ser professor dos alunos também nem sempre eu tenho uma estrutura boa para ensinar alguma coisa. Mas mesmo assim, eu lembrava de você e eu falei: eu vou fazer bem". E eu já fui realmente eu fui homenageado e eu não tenho como dizer algo mais legal que foi na minha carreira acadêmica. Então, dentre todos os professores de medicina, que são inúmeros, alguns poucos foram selecionados e eu fui um deles. E eu digo que, como professor, ele não nada. Então, é uma coisa diferente. Eu médico, eu pai de família, eu em casa, eu como professor. E eu, como professor, não tem, acho que nada mais legal que foi essas homenagens que eu tive mesmo. Minha bola de cristal não falha. E E para as então, mulheres? as mulheres eventualmente têm que
parece que se for para ser um bom profissional não dá para ter filhos. Ou então tem que postergar os filhos e se postergar a própria natureza não vai. A própria natureza vai dizer: "Você com 50 infelizmente não dá mais. Você que programou errado, você não se programou para ter filhos antes, azar seu". Então a natureza é Não brava com perdoa. e muito pior com a mulher. Então, a reflexão ou dica que eu dou como profissional da área é, os 2 dá sim para ter as 2 coisas juntas. Talvez não dê de imediato ao mesmo tempo, mas com bom planejamento você consegue as 2 coisas. Então, hã, tinha um estudo que mostrava que as mulheres que chegam aos 30 anos, pelo menos metade ou até mais metade, não vai engravidar nos próximos 5 ou 6 anos. Isso pega justamente a idade dos 30 e 35 que todo mundo fala. Então, se a mulher chega com 30 anos, eventualmente, dependendo da área profissional, está fazendo um mestrado, um doutorado, está começando uma empresa, terminando a medicina, tenha um tempo para ela talvez começar a pensar em engravidar, então essa paciente de 30 anos, essa mulher de 30 anos, não precisa esperar aos 34. Já vai ver como está a sua reserva aos 30. Se você tem, de repente, isso é muito genético, a sua mãe entrou em menopausa com 42, que é muito mais cedo do que a média, já vai ver sua reserva talvez com uns 25. Não tem por que esperar. Então, essa noção de como está a sua reserva tem que fazer parte, daí isso que eu cobro dos ginecologistas, né, nossos ginecologistas se formando, tem que fazer parte de uma investigação ali, adulto jovem. Não Um deixa um planejamento, né, planejamento, já é um tem que ver como está a planejamento. sua reserva. Já está ruim com 27, ela não vai melhorar até os 34, pelo contrário, só vai piorar. Então ter esse planejamento, então fica de dica, última informação aí para as mulheres, tenha uma noção da sua reserva ovariana, pelo menos para saber como tá, porque se tiver ruim já tem que correr atrás de alguma coisa. Viram, mulheres? Então, com isso, não existe muito cedo, é um planejamento. Muito obrigada, adorei estar com você. Nos encontramos novamente na universidade. Obrigada a vocês, espero que tenham gostado do nosso podcast de saúde reprodutiva.